Jesus já preparou, né? Porque é assim, quando a gente pensa em ligar o celular, Deus já tem tudo pronto, né? E eu gostaria de fazer uma oração antes da gente ir para a palavra e nos deliciar com a porção que Jesus tem para nós hoje, que creio eu que é vinho novo sobre odres novos, com vaso. A gente vai falar de vaso aqui hoje, nós vamos falar desse recipiente que é tão citado na Bíblia. Então feche os seus olhos e peça para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Querido Deus e Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome por esse tempo bendito em que separamos para estar contigo. Senhor, agora é o momento que nós vamos nos assentar diante do Cristo vivo, do Cristo que renova as nossas forças, que derrama vinho novo, óleo novo sobre nós. Senhor, eu te peço que assim seja nesta noite, por misericórdia, para a glória de ti mesmo, Pai. Que o Senhor venha, Deus, com essa força, com esse poder que este reino trouxe e que é disponível para cada uma de nós. Senhor, faz isso, Pai. Perdoa, Deus, os nossos falhas, os nossos pecados e leva agora a nossa mente cativa. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês nessa noite. Nós vamos abrir a palavra lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. É um texto muito conhecido. Quem participou ontem da reunião de oração vai lembrar que foi falado, foi feito pelo pastor menção sobre esse texto. Que a gente vai ler nessa noite. E esse texto tem muito a ver conosco. A gente fala conosco, mulheres, mas é claro, a palavra de Deus é para todos. E eu quero meditar nessa noite no capítulo 14 de Marcos, a partir do versículo 3. E a palavra diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aleluia. Esse é o Deus poderoso a quem nós nos curvamos nessa noite. E eu queria tirar juntas com vocês algumas lições muito preciosas desse texto. Quero dar as boas-vindas para o Elita, minha concunhada, que mora em Valadares. A Priscila, nós cantamos aqui o Vinho Novo hoje, viu, amada? E vamos agora nos voltar. Cláudia, seja bem-vinda, Salete. E eu queria falar algumas coisas a respeito dessa mulher bendita, essa Maria, irmã de Marta, essa Maria, irmã de Lázaro, amigos de Jesus Cristo. Jesus era chegado dessa família. Essa mulher dirigida pelo Espírito Santo. E nós vamos entender nessa noite algumas características de uma mulher dirigida verdadeiramente pelo Espírito Santo, e nós vamos aprender com essa Maria. O perfume que ela despejou ali sobre Cristo
Era um perfume muito caro. Provavelmente o salário de um ano de um trabalhador por diária para conseguir comprar um perfume daquele. O costume daquela época era aspergir pequenas gotas desse tipo de bálsamo para honrar os visitantes, pessoas importantes. Quando você recebia, né? Se você queria trazer uma honra, uma distinção, era costume despejar pequenas gotinhas desse perfume, desse bálsamo. Mas a palavra diz aqui que Maria quebra aquele jarro e ela derrama sobre a cabeça. E essa é uma versão de Marcos e, se não me engano, Mateus, que é bem parecida. Já João, ele já fala que derramou aos pés, mas sem entender como contradição, o que nós compreendemos é que a quantidade era tão grande que chegou aos pés, sim, do mestre. Mas aqui nesse relato, segundo Marcos, a palavra diz que ela derrama tudo, ela quebra aquele frasco e aquilo vai sobre Jesus, sobre todo o corpo do mestre, e eu imagino que chega até os pés dele. E Maria foi duramente criticada pela sua atitude. Maria foi repreendida publicamente ali, né? Porque estava acontecendo uma refeição. Nós sabemos que as mulheres não se assentavam à mesa naquela época. Então ela provavelmente estava por ali, Marta ajudando, alguma coisa assim. Mas ela tinha um propósito. E o que Maria fez sob a direção do Espírito Santo. Ela não teria condição de fazer o que ela fez se não fosse por direção do Espírito Santo, porque ela fez algo que quebrou os protocolos da época. Ela fez de uma forma extravagante, de uma forma que provavelmente não tinha ainda acontecido. E quando nós sabemos que aquele que mais se indignou com a atitude de Maria foi Judas, a gente precisa lembrar que esse texto aqui, ele é narrado 2 dias antes de Jesus se entregar, né, para ser morto. E nós sabemos por quem ele seria entregue, né, no caso Judas, e que foi quem ficou muito indignado com a atitude de Maria. Mas a palavra diz que aquela crítica pública, aquela repreensão, aquilo mexeu com Cristo. Aquilo tocou o coração do mestre. O coração dele estava com o coração de Maria. E eu fico pensando assim, Jesus é o único que nos conhece muito bem. Jesus sabe exatamente qual tipo de postura Maria tinha. Maria era uma mulher acostumada a se ajoelhar. Maria era uma mulher de intimidade com Jesus. Uma mulher que se assentava aos pés de Cristo para ouvir dele, para aprender dele. Maria tinha intimidade tanta com Jesus a ponto de dialogar e questionar o mestre no momento de intensa dor. Quando Jesus vem e Lázaro já estava morto, foi ela que conversou com o mestre e disse: olha, se o senhor aqui tivesse, essa situação não teria acontecido dessa maneira, meu irmão não teria morrido. Maria conversa e dialoga com o mestre. Por quê? Porque os antecedentes de Maria é de uma posição de quem se prostra diante do mestre. Quem se prostra diante desse Jesus maravilhoso passa a ter intimidade com ele, passa a conhecer, passa a ter liberdade de dialogar com ele. E é isso que a gente vê muito claro na vida dessa Maria. E ela entra naquele lugar daquela refeição ali acontecendo, totalmente determinada a honrá-lo.
mas a extrapolar tudo que já podia a cultura ter feito. Maria quis ir além. E a palavra diz que aquilo toca o coração de Jesus, e nós vemos isso na reação de Cristo. Jesus entra em cena naquele momento em defesa de Maria. E Cristo começa a repreender, a falar para aquele povo o que Maria tinha feito. E aquilo me fez pensar, meditando esses dias sobre esse texto, não mexe com quem está cheio do Espírito Santo, não. Não mexe com quem anda na direção do Espírito Santo, não. Porque aquele povo foi mexer de criticar quem estava ouvindo o Espírito de Deus, com quem andava instruída pelo Espírito, com quem tinha intimidade com Cristo. Foram mexer com a pessoa errada. E a palavra diz que Jesus faz uma referência ali, né, quando ele cita que os pobres, sempre eles teriam com eles, que eles podiam fazer de ajudar os pobres sempre que quisessem. Na verdade, ele estava fazendo uma referência a Deuteronômio no capítulo 5, versículo 11, que já era a lei, né? Onde Deus instruía o povo a atender o pobre. Era tão lindo como Deus ensinou o povo de Israel. Vocês lembram que a cada 50 anos as dívidas eram perdoadas, né? A terra tinha que descansar. Por quê? Era justamente para dar oportunidade para o desfavorecido. Então, Cristo, ele não estava desfazendo do que a própria lei instruía, do que o Pai já tinha estabelecido. O que Cristo estava trazendo para aquele povo era uma reflexão muito mais profunda do que aquela mulher tinha feito naquele momento. O que aquele ato significava? O que aquela atitude de chegar com aquele vaso de alabastro e, ao invés de colocar algumas gotinhas, como de costume, ela quebra aquele vaso, sem chance de aproveitar nada do que tinha ali dentro, que tinha um valor grande, era um valor grande. E Jesus, ele vai destacar a atitude generosa de adoração de Maria, a atitude extravagante de adoração. Cristo vai fazer menção a isso. E Jesus traz honra para aquela mulher. De que forma? Ele começa a falar para aquele povo: vocês não sabem o que ela está fazendo. Porque Jesus sabia, daqui 2 dias eu não vou estar em festa aqui com vocês. Nós não vamos estar comendo comidas boas. Daqui 2 dias eu vou me entregar para morrer no lugar de vocês. E o que essa mulher está fazendo está apontando para essa obra que vai acontecer, que ninguém ia entender, a gente sabe disso, eles ficaram perdidos. É só a gente dar sequência na leitura que a gente vê. Mas a palavra diz que Cristo vai explicando, o Senhor Jesus vai trazendo aquela palavra, porque aquela palavra seria útil no momento oportuno. E a palavra diz que Jesus, ele traz uma honra tão grande para aquela mulher, que ele diz assim: aonde o evangelho for pregado, essa história será contada em memória dela, em sua memória. Gente, irmãos, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas isso é uma coisa muito séria. Jesus publicamente ali repreende aquele povo, traz honra sobre a vida de Maria. Jesus conhece o coração de quem anda com ele. E ele ainda diz: olha, essa história vai ser contada na memória dela, em memória dela vai ser lembrado o que ela fez. E eu fico pensando, é claro que Maria não fez com essa intenção. É claro que Maria nem pensou. O que Maria queria era honrar o mestre. O que Maria queria era continuar com uma postura que ela já tinha costume. Ela entendeu por revelação do Espírito quem era Jesus.
por isso ela se assentava aos pés, por isso ela tinha aquele desejo, aquela sede muito grande, porque essa sede precisa mover o nosso coração todos os dias. Jesus chega e se apresenta na nossa história, e isso precisa provocar em nós cada vez mais fome e sede dele. Ele explica que a ação de Maria trazia uma antecipação da unção que se fazia para os mortos. Aquilo era um costume do judeu fazer depois que a pessoa já tinha morrido, né? Que foi o que aquelas meninas lindas foram lá tentar fazer lá no túmulo, levar as especiarias. Essa daqui já tinha feito. Quem é acostumado a andar aos pés do mestre tem uma visão antecipada, vai além na adoração, extrapola na rendição, extrapola ante todas na dependência, na humildade, na humilhação. E é isso que nós aprendemos com essa Maria inspirada e dirigida pelo Espírito Santo. O que fez diferença na vida dela foi isso. E não existe nada que possa fazer diferença na minha vida ou na sua, a não ser ouvir o Espírito de Deus, a nos conduzir a isso, a nos fazer mais humildes, mais entregues, mais prostradas, mais rendidas. E a consequência disso, você não tenha dúvida, vai ser de um Deus que te sonda e que te conhece, que sabe quem você é diante dele. Às vezes a gente está tão preocupado em saber o que as pessoas pensam de nós, o que as pessoas acham da gente, se elas gostam, se não gostam. Nós precisamos ser aprovadas por este Cristo vivo. Aquela mulher foi repreendida, talvez se sentiu vergonha naquele momento, onde as pessoas falavam aquelas coisas. Como assim? Voltou esse dinheiro? A gente podia alimentar 300 famílias só hoje. Mas ela calada. E Jesus se levanta em favor dela. O próprio Deus se levanta em favor de Maria. E diz para aquele povo, para, não mexe com ela. Vocês não estão entendendo o que ela já entendeu. Maria não era melhor do que ninguém, essa Maria aqui. Mas uma coisa é certa, ela estava inspirada pelo Espírito Santo. Ela é a Maria que escolheu a melhor parte. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Quem escolhe a melhor parte, Jesus conhece. Jesus conhece muito bem quem escolhe a melhor parte. Quem senta aos pés do Mestre tem mais liberdade com ele, tem mais intimidade com ele, conversa coisas mais íntimas com ele, abre mais o coração diante dele, não tem dificuldades, não tem reservas para adorá-lo, para chorá-lo, para adorá-lo, para chorar e rasgar o coração diante dele. Desculpa. Somente uma mulher cheia do Espírito Santo teria sensibilidade para obedecê-lo e, através da sua ação, homenagear e ungir o Filho de Deus, o Rei de Israel, profetizando, porque aquilo ali, mesmo que ela não tenha feito com essa consciência, foi um ato profético do que aconteceria. Ela antecipou, ela ungiu ele ainda vivo. Não precisou ter a tristeza nem de ver o corpo morto. Jesus já tinha ressuscitado quando as meninas chegaram lá. Nós precisamos entender que esse nível de intimidade é o que faz diferença na nossa caminhada nessa terra. Não é o que as pessoas pensam de você, mas é o que Jesus tem certo ao seu respeito. É o que Jesus sabe ao seu respeito. Meu Deus e meu papai. Jesus ele é maravilhoso e ele não deixa
Ele não deixa sem honra aqueles que o honram. Jesus não deixa para honrar depois. Ele não se atrasa. A palavra ungido, a palavra Cristo e Messias, tanto no grego como no hebraico, significa ungido. E era o que aquela mulher estava fazendo, mas não era ungindo com a gotinha não, era derramando o vaso todo, o conteúdo todo daquele vaso. Ela teve uma atitude que impactou e marcou a vida daquelas pessoas. Porque é claro que impactou. Porque o próprio Cristo repreendeu. O próprio Cristo falou coisas com eles que com certeza depois eles entenderam. E imagina como que ficou marcado o coração daqueles homens que estavam ali naquele jantar por conta da atitude de Maria. Por causa do que aquela mulher fez. O estado de humilhação de Jesus era a última oportunidade do Cristo vivo para que Maria pudesse fazer aquilo. Porque Jesus, na teologia a gente chama de estado de humilhação, por quê? Porque o próprio Deus deixou a sua glória e veio habitar conosco. E a palavra diz que ele não usurpou o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e se humilhou, assumindo a forma de servo. Então esse foi um estado de humilhação, sim, deixar a glória para vir estar entre nós. E aquela seria a última oportunidade de Maria. Mas quem anda nesse nível de intimidade com Cristo, reconhece as oportunidades, não desperdiça as oportunidades. Sabe que todo tempo é oportuno para adorá-lo. Consegue compreender que em pequenas, em grandes coisas, em todo o tempo, ele é digno. Ele é digno de ser adorado, de ser reconhecido. Só Jesus Cristo é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Nós precisamos aprender com a atitude dessa mulher para que a gente não desperdice as oportunidades de adorá-lo, de reconhecê-lo. Essa foi a riqueza de Maria. Não foi pensar, eu não vou quebrar o vaso porque eu posso ainda usar esse perfume em outras ocasiões. Ela não quis reter nada diante de Cristo. E eu fico pensando quantas coisas na presença do Senhor Jesus nós ainda queremos segurar, nós ainda queremos reter. Entregue, amado. Se renda completamente, entregue tudo que você tem, aquilo que for de maior valor para você. Pare de segurar com as suas mãos, é pura perda. Se renda nas mãos desse Cristo vivo, aos pés dele. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Que a gente possa aprender com essa mulher, que quem se lança aos pés de Cristo sabe ouvi-lo, tem intimidade com ele, reconhece as oportunidades em todo o tempo de adorá-lo. E não precisa nem de eu dizer o que Cristo fez em honra à vida dessa mulher. Essa mulher é citada e será citada até Jesus voltar, né? Por causa da atitude dela, por causa da vida de adoração, por causa da vida de humildade. Maria não estava preocupada em reter. A preocupação de Maria era se render. E eu fico pensando quantas coisas a gente quer reter, né? A gente quer adquirir, a gente quer tentar conquistar. A gente está precisando se render. Jesus tem aproveitado, eu imagino, trabalhado neste tempo para que a gente possa entender isso melhor, com mais rapidez, né? É um tempo de se render, é um tempo de se entregar. O que é que você pode resistir diante de uma situação como a humanidade tem vivido? Se renda a Cristo para que você possa receber dele o que você necessita neste tempo. Eu fico pensando no coração de Maria, que alegria, quando viu Cristo ressurreto, pensou, ainda bem que eu não guardei nada daquele perfume, ainda bem que não sobrou nada, eu coloquei tudo para ele, eu dei
tudo. Eu derramei, foi tudo mesmo. Ainda bem que eu não liguei para as repreensões, para as críticas. Ainda bem que eu não dei ouvidos para a discriminação. Eu fiz o que eu precisava fazer. Eu fiz o que eu entendi que o Espírito me conduziu a fazer. E o desejo do meu coração é que na minha e na sua vida, naquele grande e glorioso dia, a gente possa ter essa sensação. Ainda bem, Jesus, eu fiz tudo. Eu não deixei para depois. Eu não deixei para orar outra hora. A hora que me deu vontade foi ali. A hora que o Senhor me chamou, eu estava pronta. Eu estava posta, eu estava já com desejo do Senhor. Eu não deixei para adorar em outra hora. Foi todo o tempo, em toda oportunidade. Quer seja oportuno, quer não, eu falei do Senhor. Ainda bem, Jesus. É uma inferência, mas eu imagino que quando Maria viu Jesus Cristo vivo, muita coisa deve ter passado na cabeça dela, mas com alegria, com coração de dever cumprido, de uma vida que não desperdiçou, mas de uma vida que aproveitou tudo. E aproveitar tudo até a última gota é exatamente o que ela fez, é entregar tudo, é não segurar nada, é entender que Ele é o dono, que se tem algo que vem através da sua vida, venha dele, tudo nós recebemos dele, nós precisamos entender esse princípio, e a única forma que nós temos de devolver a Cristo é adorando, é honrando, é nos quedando aos pés daquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos conduz em triunfo na caminhada. E que isso possa trazer uma reflexão para o meu e para o seu coração nessa noite. Não retenha nada. Não retenha nada. Não faça economia com Cristo. Não é necessário. Se for preciso, quebra o vaso todo. Deixa o perfume todo. Mas alguns vão te acusar. Isso é desperdício. Você está exagerando. Você está ficando um pouco fanático. Não tem problema, importa que Ele contemple o seu coração. Importa que você seja honrada por Cristo. E aquela mulher foi honrada por Jesus. E esse é o desejo do meu coração nessa noite. Sobre a vida de cada um de vocês, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração e te fortalecendo nessa força que vem de Jesus, nesse poder que vem dele sobre mim, sobre você, e que Jesus possa abençoar as nossas vidas. E é isso mesmo, Ivone, é uma vida rendida, sem reserva alguma, sem economia com Jesus, gente, sem economia, tá? Feche os teus olhos agora e faça essa oração. Agora você vai entregar. Eu não sei o que você está segurando na sua mão. Eu não sei o que você ainda acha que consegue resolver. Mas essa noite eu quero, na autoridade do nome de Jesus, te convidar a soltar. Solta tudo. Tudo que tem enchido a sua cabeça, que tem trazido assim preocupação. Se renda agora nesse momento. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome por essa mulher bendita, essa Maria que nos ensina os princípios do reino eterno, que é, Senhor, a rendição total, que é mesmo andar em humilhação contigo. Ah, Deus, é assim que nós vamos, ó Pai, conhecendo o que o Senhor tem para nós, assim que nós vamos ouvindo o Senhor. Ah, meu Deus, é assim, Senhor, que a intimidade vai, Senhor, crescendo entre nós e o Senhor vai se revelando. E eu quero nessa noite, Pai, te pedir em nome de Jesus, visita cada lar representado, visita agora, Senhor, o que está sendo colocado diante dos teus pés, ó Mestre, nessa noite, aquilo que está sendo depositado como uma forma de entrega e de rendição. Eu não quero segurar mais isso, eu não quero me preocupar. Aquela mulher fez isso, Senhor, uma forma de adoração, Senhor, e nós queremos agora, Senhor,
que o Senhor receba toda a nossa entrega como um perfume que suba até as tuas narinas de forma agradável, que é o nosso coração entregue, reconhecendo que precisamos de ti, sem ti nós não podemos fazer nada. Senhor, eu te peço que essa palavra possa, meu Deus, descer fundo aos corações, que essa palavra, Deus, esteja o teu Espírito a continuar, Senhor, a trazer revelação do alto, para que, ó Deus, possamos estar fortalecidas por ti, Deus, porque é isso que nós precisamos nesses dias. Todos os dias da nossa vida é receber, Deus, essa honra de ser fortalecido pelo teu poder. E assim é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe cada uma e que o Espírito Santo continue a falar ao seu coração. Amém?